Olá, quero trazer para nós neste momento uma meditação aqui no livro de Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 45 até o versículo 52. Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, Jesus compeliu os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Então, nessa manhã, nesse momento, eu quero trazer essa meditação para nós. Principalmente nesse versículo de número 48. Tem uma outra versão da Bíblia que diz assim que eles estavam cansados, fatigados de tanto tentar remar contra aquela tempestade, aquela correnteza. A gente vai ver no capítulo 6, no início, que Jesus estava pregando em Nazaré. Ali ele pregou e ali tinha sua família, ele foi rejeitado pela família dele. Depois ele foi dar instrução para os 12 apóstolos, aqueles que eram mais íntimos dele, que ficaram andando com ele, aos quais ele chamou para serem os apóstolos. E depois fala sobre a morte de João Batista, porque Jesus perguntou o que estava acontecendo, né? E muitos diziam, pensando que Jesus era João Batista, porque Jesus fazia muitos milagres, Jesus abençoava as pessoas e Jesus fazia coisas grandiosas. Inclusive o rei Herodes, que foi quem matou João Batista, ele disse: esse que está operando milagres aí, que chamam de Jesus, é João Batista que ressuscitou. Eu mandei matar, mas ele ressuscitou, ele voltou a viver, e por isso essas coisas grandiosas estão acontecendo através dele, porque Deus ressuscitou ele com poder. Então o próprio governador daquela época estava reconhecendo isso. E a Bíblia vai dizer que depois dessas coisas, Jesus, ele multiplicou pão e peixe para as pessoas que andavam ali, né, ao redor dele, aquelas multidões, as pessoas que iam correndo, sabiam onde Jesus estava, então iam procurar por ele, iam procurar uma palavra, iam procurar uma cura, iam procurar uma bênção, iam procurar ouvir os ensinamentos de Jesus. Inclusive, alguém em um momento disse: ele ensina diferente dos fariseus, ele ensina diferente dos sacerdotes do templo, dos judeus, porque o ensinamento dele tem poder, o ensinamento dele toca no nosso coração, o ensinamento dele abençoa. Na hora que ele fala, a gente sente que tem algo diferente. E aí a Bíblia fala que depois de tudo isso, Jesus mandou os seus discípulos passarem para o outro lado do lago. E a Bíblia fala que Jesus se afastou um pouco para poder orar. Então, hoje eu estava meditando também sobre isso no devocional que eu faço. E às vezes a gente precisa ter uma intimidade com Deus maior, né? Já faz dias também que eu estou meditando sobre isso. E a gente tem que ter uma intimidade com Deus não só indo para a igreja, não só indo para um retiro. Não, a nossa intimidade com Deus tem que ser diária, todo dia, para que a gente se fortaleça na nossa fé. E a Bíblia vai falar que naquele momento Jesus ele disse para os discípulos: eu não vou com vocês, vocês vão sós no barco, mas eu vou passar para o outro lado também, vocês vão e depois eu vou encontrar com vocês. A Bíblia diz que Jesus subiu e foi para o monte orar. Começou a anoitecer. E anoitecendo,
ali naquele lugar começou uma tempestade. E aquela tempestade era contrária. E algo que me chamou muita atenção no versículo 48 que diz: e os discípulos estavam em dificuldade de remar, de continuar remando, de continuar levando aquele barco para chegar no lugar onde Jesus mandou. Porém, a Bíblia diz que Jesus vendo, ou seja, ele está sempre vendo a nossa dificuldade, ele está vendo com quanta dificuldade que você tenta servir a ele diariamente, com quanta dificuldade que eu tento servir a ele diariamente. Então, ele está vendo tudo. E às vezes a gente acaba fechando a nossa mente. Lá na frente, no versículo 52, vai dizer que quando eles viram Jesus acalmar aquela tempestade, eles ficaram assombrados. E eles também, quando viram Jesus andando sobre as águas, eles ficaram pensando que era um fantasma. Era só uma sombra que eles estavam vendo, um fantasma. E começaram a ficar com medo e gritar. Às vezes as lutas são tão grandes na nossa vida que a gente começa a querer ficar com medo. Às vezes a gente até quer gritar mesmo de tantas tribulações, de tantas lutas, de tantas coisas que a gente diz: meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou continuar, Senhor? Me ajuda, Jesus, me ajuda, chega aqui. Às vezes a situação é tão difícil que a gente até diz isso. Eu não sei se você já disse, algumas vezes eu já disse isso: Jesus, chega aqui, porque eu sozinho não consigo. E a Bíblia diz que Jesus viu que eles estavam com dificuldade. Jesus está vendo a tua dificuldade. Ele está vendo agora, ele quer uma coisa: que você clame por ele. Clame a Jesus, diga: Jesus, eu não estou conseguindo sozinho, entre nesse barco, entre nessa situação, nessa luta comigo e me ajude para que eu possa vencer essa tribulação, para que eu possa vencer essa prova pela qual eu estou passando. Então, essa é a palavra que eu deixo para você de meditação, de que Jesus, ele está no barco, e que você possa fazer o seu devocional diário, para sempre lembrar dia a dia. O Salmo de número 103 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Que a gente não se esqueça dos benefícios da misericórdia de Deus. Que a gente não se esqueça que Ele está conosco todo dia, mesmo em grande dificuldade. Que hoje seja um dia muito abençoado para você, nesse primeiro dia do mês de março de 2025. Que Deus continue abençoando tua vida e tua família, em nome de Jesus. Amém.